Olá, seja muito bem-vindo novamente à Universidade do Gerente. Em muitos treinamentos, cursos, palestras, eu tenho comentado que o papel do gerente, o gerente tem que ocupar o seu tempo treinando a sua equipe, trazendo conhecimento técnico, conhecimento comportamental, as várias nuances de comportamento que vão ajudar essas pessoas a desenvolverem ainda cada vez mais e melhor o seu trabalho e também a ter uma vida mais plena. Dentro desse contexto, uma informação de grande importância, que é papel nosso enquanto gestores, levarmos a toda a nossa equipe, a treiná-los, a prepará-los, é finanças pessoais. Todos temos que ter conhecimento sobre finanças pessoais. Como é que a pessoa vai lidar com o salário e com o dinheiro dela. E para isso, nós temos aqui um grande especialista, consultor, meu amigo, Carlos Eduardo Costa. Carlos Eduardo, seja bem-vindo novamente à Universidade do Gerente. José Júnior, eu que agradeço novamente o convite para falar de um assunto tão importante. Por quê? Como você introduziu, a falta de educação financeira, o desequilíbrio financeiro, acaba trazendo consequências muito graves para toda a organização. Por quê? Porque aquela empresa que tem um colaborador numa situação de desequilíbrio vai acabar sofrendo isso. Por quê? Porque o desequilíbrio financeiro acaba afetando a vida de uma pessoa em várias dimensões. Começa, óbvio, como um tema financeiro. A pessoa não tem dinheiro para honrar todos os seus compromissos. Quem está tendo dificuldade para pagar suas contas, José Júnior, não consegue relaxar, não consegue dormir bem à noite. Se eu não consigo relaxar nem dormir bem à noite, quem vai sofrer? O meu corpo e a minha mente. Então, o problema sai do meu bolso e começa a afetar a minha saúde física e mental. E se eu não durmo, se eu não relaxo, eu acabo ficando mais nervoso. E se eu fico mais nervoso, eu acabo brigando com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos. Ou seja, o relacionamento social, ou seja, todos os meus relacionamentos sociais acabam comprometidos. E para piorar a história, como eu disse no início, aonde que isso vai chegar? No ambiente profissional. Por mais que eu me julgue capaz de deixar os meus problemas da porta da loja para fora, da porta do escritório para fora, da porta da fábrica para fora, eles entram comigo. E com a cabeça cheia de preocupação, o meu nível de atenção cai. O número de erros aumenta. A produtividade também cai. E aí, de repente, aquele colaborador que era um excelente colaborador, ele acaba, de uma hora para outra, tendo a sua performance ladeira abaixo. Você falou dois aspectos, Carlos, que eu quero pontuar e que eu acho bem interessante aqui para nosso debate e para quem está nos assistindo também. A primeira é aquela fala que a gente ouve muitas das vezes assim, passou da porta para dentro, tem que deixar o problema lá fora. Né? Uma visão mecanicista do funcionário, do ser humano. E o que a gente sabe na prática é que isso não existe, né? Como diria o padre Quevedo, isso não existe, né? O ser humano é o mesmo, independente do ambiente que ele está ou aonde ele está. Ou seja, aquele mesmo pai de família que está com um problema com o filho, aquele mesmo que está com um cobrador batendo na porta da casa dele, ele também é o seu colaborador. E não existe como ele deixar esse problema do lado de fora. Por mais que ele vai tentar fazer com que esse problema interfira menos no ambiente de trabalho, ainda assim irá interferir. Correto, Carlos? Você tem essa... Com certeza. Imagina, José Júnior, por exemplo, um colaborador que ao sair de casa, a esposa pediu dinheiro para o gás e essa pessoa não tem dinheiro. Ou um colaborador que sabe que o cartão de crédito está em atraso e a fatura não vai ser paga. Como é que ele vai conseguir focar nas tarefas e nas suas atividades? Correto. Obviamente, o seu desempenho vai ser atrapalhado por isso. Então, a gente pode inferir aí diretamente que a vida financeira do nosso colaborador, né, a vida privada dele, financeira, a finança pessoal dele, da família dele, pode
e, em muitos dos casos, vai interferir diretamente na produtividade dentro da minha empresa ou na minha equipe, correto? Com certeza, porque a vida financeira é um dos componentes, um dos aspectos, pensando mais amplo, da minha qualidade de vida. E se o colaborador está com um problema na sua qualidade de vida, isso efetivamente repercute no seu desempenho, na sua produtividade. Fantástico. Outro problema que acaba acontecendo também, Júnior, é que aquele colaborador com dificuldades financeiras, muitas vezes ele acaba acreditando, achando que o afastamento do trabalho vai ser a solução. Ou seja, ele vai tentar fazer um acordo com o seu, né, empregador para que possa acontecer uma demissão, acreditando que, de repente, aquele montante que ele tem para receber vai ser a solução dos seus problemas financeiros. Então, você pode, muitas vezes, perder um excelente colaborador que estava atravessando uma situação, muitas vezes até momentânea, e não vai ter condições de colocar alguém com a mesma expertise, com o mesmo treinamento no lugar. Ou seja, a saída dessa pessoa também pode trazer uma diminuição da produtividade. Correto, correto. Então, em muitos dos casos aí, eu ainda corro até o risco de perder essa pessoa, porque ela vê no acerto trabalhista a possibilidade de quitar algumas contas, né? E, Carlos Eduardo, eu já observei várias vezes em empresas onde alguns funcionários tinham como por hábito fazer esse tipo de situação. Ele entra na empresa, trabalha 2, 3 anos, contrai dívidas durante 2, 3 anos, aí pede para fazer um acerto para poder pagar suas dívidas, aí depois ele é recontratado ou nem sai da empresa de fato, né? E depois ele volta e, quer dizer, tem algumas pessoas, ou eu acredito que até a grande maioria das pessoas, e aí eu quero te perguntar isso, como você sendo especialista da área, parece que elas repetem um padrão financeiro com o passar do tempo. Elas estão em dívida, aí elas conseguem pagar e rapidinho elas já entram numa dívida novamente. Fica uma espiral ali, a relação que algumas pessoas têm com o dinheiro parece ser uma relação muito conturbada, né? Com certeza. Eu costumo brincar e dizer que muitas pessoas têm a sua vida financeira como uma montanha-russa, né? Como é que é montanha-russa? Uma hora você está lá em cima, de repente começa a descer, depois sobe de novo e desce e vai viver a vida dessa maneira. E, obviamente, com algumas consequências negativas, como, por exemplo, não ter a possibilidade de quê? Ter um equilíbrio melhor, de realizar seus sonhos, de realizar seus objetivos. De uma maneira geral, por que as pessoas acabam tendo uma relação ruim com o dinheiro? Porque, Júnior, infelizmente, a maior parte da população brasileira não teve educação financeira. Né? Se a gente pensar nos dois pilares que nos formam, e quais são os dois pilares que nos formam? As escolas que a gente frequentou e a nossa família. E se a gente fizer uma pesquisa, né, a gente vai verificar que aquelas pessoas que estudaram, mesmo aquelas que chegaram no nível superior, uma pós-graduação, não tiveram ao longo da sua vida acadêmica nenhuma disciplina para ensinar a lidar com o dinheiro. Da mesma maneira, na maior parte das famílias, falar sobre dinheiro era um tabu. Ou seja, as pessoas não foram preparadas e estamos nós na vida hoje diante de decisões que vão impactar os nossos bolsos. E eu não aprendi como tomar essa decisão, né? Então acaba que muitas vezes eu tomo a decisão equivocada. E qual que é a forma de mudar isso? Educação financeira, não tem outra. E o que é educação financeira? Essa discussão ela é tão nova que agora, em 2020, que está sendo implementado nas escolas a educação financeira, né? Ou que pelo menos estaria se não fosse essa pandemia. Mas, enfim, nós brasileiros não tivemos essa formação, essa discussão, e você deixou muito bem claro aí os dois pilares, né? A formação, a escola e dentro de casa. Em muitos lares, falar sobre gestão financeira, até bem pouco tempo atrás, era um tabu, né? Como é que um filho ia sentar à mesa e discutir com o pai como é que o pai estava gastando dinheiro ou não, né? Isso até bem pouco tempo atrás era algo absurdo de se ver, né? E, sem dúvida, a nossa geração, né, não teve essa formação. Os nossos filhos vão passar a ter, né, Carlos Eduardo? Mas nós não tivemos acesso a essa educação. E, até pelo contrário, a geração antes da nossa
E nós também vivemos isso, né? Você deve se lembrar também, de ver aquele juro absurdo do preço das coisas serem remarcadas dentro do supermercado até 2, 3 vezes ao dia. Ou seja, naquele momento, o dinheiro na mão queimava, ele perdia valor de estar na mão, você tinha que gastar ele logo, porque de manhã você comprava uma Coca-Cola com ele, à tarde nem a Coca-Cola você comprava. Né? Os bens mais simples, os bens de consumo mais simples, eles iam aumentando de valor o tempo todo. Assim, isso ainda está no imaginário e na cultura financeira do brasileiro, né? Quem viveu no Brasil nas décadas de 70, 80 até o início de 90, vivenciou isso que você, né, nos trouxe, que foi a época da inflação muito alta. E uma inflação alta como o Brasil tinha, em patamares de mais de 50% ao mês, ele muda todas as questões da própria relação com o dinheiro. Por quê? Porque nesse horizonte, uma inflação tão alta, não há como se planejar. E aquele trabalhador que recebia o seu salário, aquela trabalhadora, como você disse, qual que era a primeira ação que ela fazia? Ir ao supermercado. De preferência, no dia que recebia o salário. Por quê? Porque se deixasse para ir no dia seguinte, se deixasse para ir à noite, o carrinho ia só minguando, ia só comprando menos coisas. Por quê? Porque os preços aumentavam ao longo do dia. Se você fizesse a compra rapidamente e conseguisse vencer os remarcadores, você pagava mais barato. Né? Porque naquela época nem tinha código de barra, o preço vinha nas etiquetinhas. Então você pegava o preço mais barato, né? Você pagava menos. A cultura era do curtíssimo prazo, né? A cultura era, o curto prazo naquele dia era o mesmo momento. Você não podia receber de manhã para ir no supermercado à tarde, você já perdia poder de compra, né? Então, assim, ter a visão de médio ou de longo prazo, a poupança, guardar, isso era impossível naquela época, né? Planejamento era uma palavra que não fazia parte da realidade das famílias brasileiras, porque a grande questão naquele momento era sobreviver. Sobreviver entre a disputa, entre a corrida do meu salário e dos preços. Sendo que eu sabia que sempre os preços estariam na frente, eu sempre estaria atrás. Então essa era a grande questão, né? Mas hoje a gente tem uma realidade diferente. Apesar da dificuldade econômica que a gente tem passado, a realidade hoje é diferente. A inflação está controlada, a inflação está muito baixa. Hoje é importante que você planeje, hoje é importante que você olhe para frente, hoje é importante que você possa organizar as suas finanças, ou seja, hoje é importante que você invista na sua educação financeira. Porque a educação financeira, Júnior, ela é importante para qualquer pessoa, independente do nível de renda. Ganha essa pessoa muito ou ganha essa pessoa menos. Por quê? Porque, na essência, todos nós temos o mesmo dilema na nossa vida. Qual que é o dilema que a gente vive? Imagina que a sua vida pudesse ser representada por uma balança antiga, aquela de 2 pratos, aquela de feira de 2 pratos, muitas pessoas nem conhecem, só conhecem balança eletrônica, aquela que tinha 2 pratos. Então, no prato direito, igual que representa o direito, exatamente isso, né? Num dos pratos estão os nossos desejos. Aquilo que a gente quer fazer na nossa vida, aquilo que a gente quer conhecer, aquilo que a gente quer ter. Se eu fizer uma lista de tudo que eu quero ter ainda na minha vida, que eu quero fazer, acho que vai, com certeza, daqui de Belo Horizonte, onde eu moro, até Muriaé. E volta. Por quê? Porque essa lista é ilimitada. O problema, Júnior, é que tem outro prato. E nesse outro prato estão os nossos recursos. E, infelizmente, ao contrário dos nossos desejos, os nossos recursos são limitados. Vou te falar do recurso que eu julgo mais precioso. Poxa, o tanto de coisa que eu gostaria de fazer nesse dia de hoje, pessoais, profissionais, com a minha família. Qual que é o problema? O meu dia, como o seu, quando começou, só ia ter 24 horas. Agora faltam bem menos horas para o dia terminar. Ou seja, não vai dar para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Da mesma maneira, vamos pensar em outro recurso que é importante. O recurso financeiro. A gente não tem, nem vai ter dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Vou repetir. Na nossa vida, Júnior, a gente não tem, nem vai ter dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Diante desse dilema, desejos ilimitados, recursos limitados, qual que é a única saída? A única saída é fazer escolhas.
Só que muitas pessoas, Júnior, acham que não precisam fazer escolhas. Ah, eu não quero escolher essa caneta azul e essa caneta amarela, eu quero as duas. Eu gosto das duas. Eu preciso das duas. Eu sempre tive as duas. Não é possível que eu trabalhe tanto e não possa ter duas canetas. Ou seja, as justificativas são as mais diversas. Só que quem não faz escolha, acha que pode ter uma coisa e outra, mais dia, menos dia, vai acabar numa situação de desequilíbrio financeiro. Com tudo de ruim que a gente já falou. A gente deveria saber que talvez a palavrinha que a gente mais vai usar na nossa vida é o ou uma coisa ou outra. E a educação financeira surge exatamente, Júlia, para nos ajudar a fazer escolhas melhores, mais adequadas. Mais adequadas ao quê? À nossa realidade financeira e principalmente aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. Por isso que o conceito de bem educado financeiramente não tem nada a ver com ganhar muito ou ganhar pouco, e sim fazer boas escolhas. Por isso que eu tenho certeza que, de repente, você conhece alguém, como eu conheço, que ganha menos que a gente e que, de repente, em um determinado momento, atingiu um sonho e objetivo. A gente falou assim, poxa, que mágica o fulano ou a fulana fez? Na realidade, mágica nenhuma. Essa pessoa fez escolhas. E teve que abrir mão de coisas em função das escolhas que ela fez. Talvez seja essa a razão, a explicação, para que sempre que você chamava essa pessoa para comer uma pizza, tomar um shopping, ela nunca queria. Ela nunca podia. Talvez seja a razão para essa pessoa ter um carro mais velho, talvez seja a razão para essa pessoa não viajar. Por quê? Porque ela tinha coisas para ela mais importantes. Então é importante que a gente entenda e acompanhe as nossas escolhas. É a base da educação financeira isso. Fantástico. E assim, o gestor, o gerente, o líder de equipe que está nos assistindo, como é que ele pode levar esse assunto de gestão financeira para dentro da empresa dele e começar a ter essa discussão de gestão financeira com a equipe, com os colaboradores? Como é que o líder pode influenciar o seu colaborador a ter uma melhor prática de gestão financeira pessoal? Você acha que é um assunto que já está aberto para ser discutido nas empresas? Já é comum ter essa discussão ou ainda é um tabu dentro das empresas? E como é que a gente pode iniciar essa conversa então, Carlos? Como a gente falou no início, Júnior, as empresas já sofrem o impacto da falta de educação financeira, do descontrole financeiro dos seus colaboradores. E muitas empresas já enxergaram que elas precisam, então, minimizar isso. E o que elas estão fazendo? Oferecendo programas de educação financeira para os seus colaboradores, tentando trazer a eles esse tipo de conteúdo, para que eles possam refletir, mudar seus hábitos e seu comportamento. Então, a gente até desenvolve para várias empresas programas que podem passar por uma simples sensibilização, como uma palestra, algum aprofundamento, como de repente o workshop, e até muitas empresas elas querem ajudar ainda mais. Então, a gente até desenvolve para consultoria individual para esse colaborador. Então, a gente está falando de uma ação mais corporativa. Mas também os líderes, os gerentes, Carlos. eles podem... Me permito uma observação. A última vez que nós nos encontramos pessoalmente em Belo Horizonte, justamente nós conversamos sobre isso. Eu lembro de você me relatando a sua experiência em uma atuação com uma empresa que lhe contratou para desenvolver essas habilidades, né, essa habilidade de finanças pessoais na equipe. E que você iniciou, se não me engano, com a palestra, workshop em atendimento individual, né? Hoje, você vê que já é uma tendência, muitas empresas já estão se atentando para essa preocupação, estão levando essa temática para os seus funcionários? Sim, Júnior, um número cada vez maior, né? Então, as empresas estão percebendo a importância de trazer isso para o colaborador, seja através de ofertando um conteúdo ou até programas mais densos, mais extensos, né? E chegando na questão que você tinha colocado inicialmente, na figura do líder, do gerente, como é que ele pode trabalhar? Primeiro, obviamente, tentando identificar entre os seus subordinados, as pessoas da sua equipe, os seus liderados, aquelas pessoas que eventualmente estejam atravessando uma situação mais difícil. E trabalhar com eles reflexões importantes a respeito da melhoria de hábitos. Sem muito julgamento, sem muitas análises, talvez até equivocadas,
mas tentando trabalhar que há uma solução. Mas que a solução passa, obviamente, pela mudança de hábitos. Porque se as pessoas continuarem fazendo as coisas do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo. Né? Mas, antes de tudo, inclusive, aqueles líderes, aqueles gerentes que tiverem sucesso na sua vida financeira, que tiverem hábitos financeiros saudáveis, para essas pessoas vai ser muito mais fácil trabalhar isso. Porque o seu próprio exemplo já pode servir como estímulo, como algo para ser mostrado para os seus liderados, para as pessoas que fazem parte da sua equipe. Se aquele líder, aquele gerente tem uma vida financeira toda desequilibrada, ele não vai conseguir trabalhar isso com seus liderados. Por quê? Porque ele já tem, né, em si maus hábitos e já sofre a consequência disso. E ele também é o exemplo, né, para a equipe. Então, como é que ele vai falar algo e a equipe vê que a vida dele é uma vida bem diferente daquela? Então, assim, a gente tem aí algumas empresas maiores, mais bem estruturadas, obviamente, que já trabalham esse tema de uma forma mais institucionalizada, né? Com programas, com consultores mais especializados, assim como é o caso do Carlos Eduardo atuando para algumas empresas. Mas ainda assim, o gestor, o líder que está nos ouvindo e que às vezes está numa empresa que ainda não institucionalizou essa ação ou uma empresa menor, né? Como é que ele pode levar essa discussão para a equipe dele? Você já deu uma deixa aí para a gente que é muito interessante, que eu costumo falar isso muito, que é o 80-20. Eu tenho 10 funcionários. Às vezes eu não preciso tratar isso com 10 funcionários. Trata com 2 que você está vendo que está mais problemático, que tem mais necessidade. Então, primeiro aí, essa questão da priorização até quando você vai tratar de algo de forma mais personalizada. Lembrando que por ser um assunto mais melindroso, obviamente, você não pode expor a pessoa, então você não vai ter uma conversa dessa na frente da equipe. É chamar no canto e conversar. Olha, fulano, estou vendo que você está tendo aí uma certa dificuldade, eu também já passei por algo igual, ou aquela velha história, né, Carlos? Tem um primo meu que passou por isso também. Olha aqui, olha as dicas, faça aqui uma planilha do seu custo, anote o que você gasta para você ter um controle melhor, procure uma renda extra, enfim. Essa conversa no tete-a-tete ela é muito importante, né? Ela é um dos pontos, e aí eu queria que você falasse mais para a gente como fazer isso e até o que abordar nesse assunto. E o outro são as próprias reuniões de grupo, né? Geralmente a gente indica e a boa prática de gestão mostra que o gerente tem ali uma reunião periódica com a equipe. E nessa reunião periódica, ele pode estar tratando desse assunto também, das finanças pessoais. Ele pode entrar aqui no YouTube, achar um vídeo legal, mandar para o pessoal se eles estiverem distantes, ou até compartilhar num grupo de WhatsApp. Né? Só, obviamente, cuidado, porque você não está dando recado para um indivíduo em si ali dentro acabar gerando mais problema do que solução. Não é isso. Mas, assim, o que mais você tem de dica? O que mais você tem a acrescentar no que a gente está dizendo até agora, Carlos? Júlio, acho que o caminho passa pelo que você disse, né? Então, vamos pensar primeiro na questão do grupo. Então, hoje existe muito material disponível, seja na internet, YouTube, livros, Eu textos. sigo muito, Carlos, um material que chama Meu Dinheiro. Esse é muito bom, depois a gente vai dar a dica, né? Esse é muito bom. Então, no Instagram, @meu.dinheiro, né? Várias dicas bacanas nesse tema. Só para lembrar, pessoal, o Carlos é um grande escritor dessa parte, um grande especialista, um grande escritor dessa parte de gestão financeira pessoal. Tá? Eu me alimento muito do conteúdo dele, tenho os livros dele, e aqui embaixo também do nosso vídeo, né, no campo de descrição, você vai encontrar os links, as redes sociais, o livro do Carlos, todo o material dele vale muito a pena também você seguir, você conhecer. Ele tem uma linguagem muito didática, que eu acho bem interessante. Além disso, vai ter um outro vídeo também falando só sobre os livros do Carlos. Vai estar aqui em cima, é só você clicar, você vai poder acessar esse vídeo. Vamos lá, Carlos? Então, obrigado, né, pela divulgação. Então, disponibilizando conteúdos, né? Então, a gente tem uma série de conteúdos
é importante que se faça uma curadoria para saber se aquele conteúdo está adequado no linguajar para os seus liderados, para os seus colaboradores, se não é uma linguagem muito rebuscada, se eles são capazes de assimilar aquilo. E também tentando identificar aquelas questões mais individuais, Júnior. E uma boa área para trazer informações é o RH, não é isso? Por quê? Porque normalmente aquele colaborador que está com alguma dificuldade é exatamente aquele que está sempre pedindo um vale, está sempre pensando numa antecipação de pagamento, está verificando a possibilidade de se antecipar as férias, ou seja, ele está buscando sempre alternativas. E é um sinalizador para, espera lá, de repente essa pessoa pode estar tendo um problema, vamos conversar com o líder dele, com o gerente, para que, de repente, com muito cuidado, respeitando a individualidade, né, esse gerente se aproxime, colocando as cartas na mesa, olha, o seu desempenho na empresa piorou, etc., tem algum problema, o que eu posso ajudar, né, mas não invadindo o espaço desse colaborador, porque ele tem todo o direito de privacidade, ou jamais chegando e exigindo que me traz seu extrato, me coloca no papel tudo que você deve, né? Não é esse o caminho. A linha é muito tênue para não criar um passivo trabalhista nesse caso, né? Porque é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado. Ô, Carlos, era um assunto muito comum de tratar aqui na nossa equipe, quando eu era diretor de uma unidade, e é tão interessante, a gente vivia as vitórias quando alguém comprava um carro, quando comprava uma casa, as pessoas conversavam comigo sobre a forma de pagamento, era uma conversa muito sadia que a gente tinha, obviamente, sempre no individual. E é bem interessante isso, porque eu já saí dessa empresa há 6 anos, e essa semana, por coincidência, eu recebi um áudio muito bonito de um colega dessa época, de um liderado dessa época, me relatando que ele tinha acabado de assinar o contrato de compra de um imóvel, que ele estava muito feliz de ter comprado aquele imóvel e que queria compartilhar comigo, e a gente ficou conversando um tempo. Quer dizer, isso ficou marcado desde a época que ele trabalhou comigo, desde a época que ele foi um dos meus liderados, e como trouxe isso até hoje. Foi fantástico, me encheu de reconhecimento receber esse áudio. Parabéns, é bacana, você deu um exemplo, né, positivo para a educação financeira de uma boa equipe, mas vamos também colocar um exemplo negativo. Muitas vezes o ambiente da empresa pode até estimular o desequilíbrio. Como assim? Há uma competição muito grande entre as pessoas, então, no final de semana você saiu em tal lugar, no outro final de semana eu quero ir no mesmo lugar, alguém compra um carro, e se quem não tem o mesmo carro vai ser colocado de lado, você viajou de férias para tal hotel, para tal região, a gente tem que viajar também, e obviamente cada um tem a sua estrutura de despesas, o seu padrão de vida, a sua realidade financeira. Pode ser que você tenha mais pessoas que dependam de você, então parte da sua renda você ajuda outras pessoas, né? Então cada pessoa tem a sua situação. E tentar acompanhar o padrão de consumo, as escolhas de outras pessoas, muitas vezes pode me trazer um desequilíbrio. Então, tem tanto a possibilidade do ambiente sadio, como você relatou, onde, né, o crescimento de um acaba levando ao crescimento de outro, como também a gente pode ter exemplos de situações negativas, que isso acaba servindo até como uma âncora, né, trazendo esse colaborador à vida financeira ainda para o mais fundo do oceano, né? Sim, Carlos, interessante essa sua observação, porque o meio, né, que a pessoa está inserida, a equipe, aquele grupo, seja aqui a gente está falando sobre o grupo de trabalho, mas às vezes até mesmo o grupo de amigos ou o grupo de familiares, né, isso também vai influenciar no modelo, no padrão com que aquela pessoa toma as decisões financeiras, né, ou que acredita que toma, mas enfim, a forma como ele vai levando a vida. Para a gente encerrar, então, esse vídeo, né? Para a gente encerrar esse primeiro momento aqui que a gente traz essa conversa e para a gente trazer mais ferramentas aos nossos gestores para que eles possam trabalhar isso com a equipe. Qual que é aquela dica final, aquela mensagem final que você quer deixar para os nossos líderes? Eu acho que é importante estar atento de como a questão financeira está impactando a sua equipe, né? Aquelas pessoas que
efetivamente possam estar tendo problemas e se vir como um suporte mesmo. Mas lembrando que sempre que as mudanças elas têm que acontecer com cada um. Então, nós vamos funcionar como agentes motivadores da mudança, né? E muitas vezes eu posso até me frustrar porque eu estou ajudando alguém e essa pessoa acaba não mudando, né? Então, eu tenho que me policiar nesse sentido e saber que muitas vezes pode não ter dado certo com alguém, mas com outras pessoas, efetivamente, isso vai ser impactante, importante para que ele mude a sua vida financeira, né? Aumentar a educação financeira, Júnior, significa melhorar a nossa qualidade de vida, realizar os nossos sonhos, nossos objetivos. E é muito legal, né, dando um depoimento final, em programas mais longos que a gente faz em empresa, que a gente vai acompanhando alguns colaboradores, a gente vê a mudança na vida dessas pessoas. E a mudança em todos os aspectos, seja no ambiente familiar, seja na realização pessoal e também, principalmente, na empresa, né? É muito normal a gente ver depoimentos no seguinte sentido, de que, poxa, o meu chefe está me elogiando mais, o meu trabalho está mais bem reconhecido, eu pude ter até uma promoção, e tudo isso aconteceu a partir do momento que eu comecei a organizar melhor a minha vida financeira. Fantástico, Carlos Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Universidade do Gerente. Fantástico recebê-lo aqui. Temos mais vídeos e continuaremos gravando mais vídeos juntos, né, Carlos? Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição, agradeço o convite e lembrando no finalzinho, né? Gosta de educação financeira, quer ter mais acesso a esse conteúdo, no Instagram, que é a minha rede social mais ativa hoje, @meu_dinheiro. Vai ser um prazer ter conosco. O Instagram está escrito aqui embaixo, aproveita para seguir, aproveita para se alimentar desse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, líder, para a sua família e para a sua equipe também. Muito obrigado a todos, é um prazer recebê-los aqui na Universidade do Gerente.